Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao episódio 10 da Matemática Humanista ao vivo no YouTube e no Facebook. Hoje eu dou boas-vindas especiais assim a todos os colegas que estão vendo a Matemática Humanista pela primeira vez. Hoje nós temos vários colegas estudantes que estão conhecendo a Matemática Humanista assistindo em cursos pré-vestibulares, né? Pessoal da Maré, um grande abraço lá, pessoal do Redes da Maré, professor Bruno, obrigado pela força, pela presença de trazer a sua turma, vários colegas professores presentes aqui no chat, um grande abraço para Rose Cavalcante, Rosane Macedo, Ricardo Almeida, a Rafaela, Débora, Fernanda, Daniele, João Rodrigo, a Bia, todos os presentes, a Kelly também. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Enem, é um assunto bastante interessante, importante. Eu acho que vai interessar a todos. Para quem não conhece a Matemática Humanista ela é uma iniciativa sem fins lucrativos, que é voltada para professores, para estudantes, para todos, familiares, é para todo mundo mesmo, não tem que pagar nada, não vai ter que pagar nada jamais por coisa alguma. Então, bem-vindos, esse programa é para vocês, é de vocês e é por vocês, tá? Então, bem-vindos. Hoje, como eu disse, então, o papo é sobre o Enem. Sobre o que nós falaremos hoje, naturalmente, o que é o Enem, isso é uma coisa importante. Falaremos sobre o que cai no Enem, né? Apesar de ser algo quase senso comum, mas há detalhes que eu tenho certeza que muitos que me assistem não conhecem. Como são as questões do Enem. Eu falo agora sobre a estrutura técnica e pedagógica das questões, né? Isso eu vou falar, é bastante interessante. O que seria a teoria da resposta ao item, que é uma teoria em psicometria que nós chamamos, é a área de pesquisa que nós chamamos, né? Pessoal que trabalha com teorias estatísticas que buscam subsidiar, sustentar, dar um pouco de significado as medidas feitas, né, em estudos que nasceram na psicologia e que hoje estão presentes na educação também, né? Então, eu vou falar sobre a TRI, que é uma teoria complexa, mas vou falar de uma maneira tranquila, livre de confusões, assim. Eu acho que vai dar para esclarecer bastante coisa, então acho que vai ser muito legal. Falaremos também sobre o significado da nota do Enem, que muitos colegas não entendem, tiram uma nota, ficam com uma nota no final do Enem, mas não conseguem entender muito bem como que essa nota funciona. E dúvidas comuns, algumas verdades e muitos mitos. Eu acho que em torno do Enem, quando eu falo mito, é erro, coisas erradas em torno do Enem. Muitas coisas equivocadas, entendimentos absolutamente furados. Então eu vou falar com vocês assim para tentar desmistificar mesmo. Bom, para entender um pouco dos testes em larga escala no Brasil, nós temos no Brasil provas que têm várias funções diferentes. Eu diria que a prova não é a mais popular é o Enem, mas a prova, eu diria, mais fundamental em larga escala feita no Brasil é uma prova de avaliação, que é a Prova Brasil e o SAEB, que estão associados a processos avaliativos distintos, mas que são parceiros, digamos assim, que é a ANRESC, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, né, e a ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica. Então essas são provas que buscam investigar a qualidade do sistema, né, da formação educacional proposta pelo sistema e também a própria estrutura do sistema, não é apenas a prova em si. Esse não é o foco de hoje, então eu não vou me alongar muito.
Há um foco na certificação, né, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, que é feito pelo INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Até uns 3 anos atrás, o INSEJA do ensino médio no Brasil era acumulado pelo Enem. Você podia também, caso você não tivesse o ensino médio completo, você podia fazer o Enem para obter a certificação do ensino médio. Então, para isso, você deveria ter uma idade mínima e obter, no mínimo, 450 pontos na prova do Enem, como nota, tá certo? Mas essa função de certificação saiu do Enem, ela saiu. Tá? Agora o Enem ele é só um exame de seleção, exclusivamente voltado para a seleção de estudantes para ensino superior. Então, esse é o nosso foco da fala de hoje, tá certo? Bom, na minha época de vestibular, e há bastante tempo, né? Na minha época de vestibular, o que era a prova? Só para vocês entenderem um pouco da diferença. A prova, ela era um conjunto de questões, como é o Enem, tá certo? Mas que elas abordavam uma lista de conteúdos. Então tinha uma lista de conteúdos, de coisas que iam cair na prova. E quando eu falo coisas, essas coisas eram objetos, por exemplo, na matemática, eram objetos tópicos de conteúdo de matemática. Funções, frações, né, razões e proporções, geometria, relações métricas, trigonometria, coisas assim. Então, havia uma lista de objetos, né, de conteúdos matemáticos que a gente tinha que estudar para fazer a prova. E era isso. Você recebia uma lista em papel grampeado e uma lista de coisas para você estudar. As questões da prova em si, elas eram problemas, assim, em contexto quase puramente matemático, em geral. Eram questões muito em cima do conteúdo matemático ou então em contexto extremamente artificial, sabe? Coisas do tipo, Maria estava andando pela rua e quando olhou para o chão, viu um papel todo amassado. Maria pegou o papel, olhou o papel e, nossa, um problema de polinômios, né? Como é que fatora o polinômio tal? E aí era assim, quer dizer, era uma contextualização fajuta, que eu diria que é quase uma pretextualização, né? Totalmente fake, né? Então essa na minha época era uma coisa horrenda, né? Ir bem na minha época de vestibular na prova era a mesma coisa que acertar muitas questões. Então, cara, como é que foi seu desempenho na prova? Né? Se você acertou muitas questões, você foi bem. Se você acertou poucas questões, você foi mal. Então, esse é o olhar que nós chamamos de olhar clássico. Não porque eu seja um senhor, tá certo? Mas é o olhar clássico das medidas em avaliação. Né? Entender desempenho como o número de questões que foram acertadas. Então, ir bem na prova, naquela época, era a mesma coisa que acertar um monte de questões. No Enem não é bem assim. Né? E é isso que eu quero falar com vocês agora. E o Enem? Né? O Enem, ele é como é, né, desde 2009. Em 2009 para cá, o Enem tem o formato atual, tá certo? Como eu disse, ele deixou de cumprir a função da certificação do ensino médio. No entanto, a estrutura da matriz, que eu vou falar o que é, a parte técnica das questões e tudo mais, isso tudo era em 2009 como é hoje. Tá? Então não mudou essa referência da prova. Tá certo? Então a prova, o que é a prova? Ela é um conjunto de questões. Tá? Naturalmente, né? Agora, feitas em 2 dias mais espaçados e tudo mais, você faz provas de matemáticas e tecnologias, linguagem, tecnologia, redação num dia, na outra, enfim. Mas agora, a referência do que cai na prova muda. E esse é um ponto sobre o qual
normalmente os cursos preparatórios não falam muito com os estudantes. Na verdade, as escolas não falam, os cursos preparatórios não falam. E essa é uma informação absolutamente aberta. Tudo que eu estou falando aqui na fala de hoje é totalmente de domínio público, tá certo? Não há nenhum insider de nada. Que é a questão das habilidades. Isso é uma coisa importante assim, da gente discutir. O que orienta a produção das questões não é mais uma lista de objetos de conteúdo matemático. Agora é um conjunto de habilidades. Eu vou explicar com calma o que é isso. Uma lista de habilidades. E essa lista de habilidades é o que nós chamamos de matriz. Matriz de referência. Então o Enem tem uma matriz de matemática e suas tecnologias, tem uma matriz de linguagens e suas tecnologias, tem uma matriz de ciências e suas tecnologias, tem uma matriz de ciências humanas e suas tecnologias, digamos. Então, cada grande área tem uma matriz. O nosso foco aqui vai ser a matemática. Mas tudo isso que eu falo a vocês, queridos estudantes, que vão fazer o Enem esse ano, ano que vem ou em breve, tudo isso que eu falo agora é muito importante e vale para todas as áreas. Então busquem se informar, tá certo? Bom, as questões da prova, elas atendem a diversos parâmetros técnicos. Tá? Esse é um assunto sobre o qual eu posso falar numa outra ocasião. Eu não vou entrar muito nessa questão mais técnica das questões. Mas há uma série de parâmetros. Tem um programa na Matemática Humanista que eu falei sobre itens de múltipla escolha. Se eu não me engano, foi o programa 9, foi o programa anterior. Vale a pena dar uma olhadinha lá, mas ainda assim eu não falei muito sobre a técnica de elaboração de questões. Esse é um assunto de um futuro programa, tá certo? Mas as questões atendem a esses parâmetros técnicos e são chamados de itens. As questões da prova do Enem, elas são chamadas de itens, né? Não muito de questões. Quer dizer, é como se itens fossem questões que satisfazem a uma série de parâmetros técnicos, né? Quer dizer, há muitas questões que não são itens. E todo item é uma questão que atende a determinados parâmetros técnicos, de qualidade, né? Parâmetros que são submetidos, inclusive, a teste antes da prova. É o que nós chamamos de pré-teste, né? Isso é uma dúvida que muitos colegas têm, muitos pais têm, nossa, que absurdo! As questões do Enem, elas são pré-testadas, né? As pessoas fazem antes, né? Então, a gente pode falar sobre isso, a gente vai ter um momento de perguntas, tá certo? Então vocês podem perguntar, anotem aí o que vocês querem perguntar, a gente vai ter uma pausa já para perguntas, e aí vocês podem colocar o que vocês desejarem. Vou responder ao vivo aqui, sem papo na língua, tá bom? Há uma contextualização que nós chamamos na área de extra-matemática, que é uma contextualização mais real, em cima de problemas um pouco mais reais. Não tão reais assim, porque o universo digamos assim, do que um item de múltipla escolha, né, uma questão daquele tipo especial de múltipla escolha pode propor, tem limite. Você não consegue resolver problemas complexos, nem é espaço. Você tem 45 questões de matemática, 45 de linguagens, mais redação num dia só. Então 90 questões é uma coisa complicada, né, para a gente trabalhar. Então as questões têm que ser normalmente mais curtas e às vezes os problemas propostos têm que ser um pouco simplificados dentro do possível para permitir uma resolução dentro de um tempo médio minimamente estimado, esperado também, né?
As habilidades, isso é uma coisa interessante, as habilidades que estão na matriz, eu vou mostrar agora essas habilidades para vocês, elas referem-se a objetos de conteúdo também, tá certo? Então, a matriz do Enem, ela é uma lista de habilidades, mas lá no fim dessa matriz, há uma lista de conteúdos também, tá? Isso é uma coisa que não é muito dito. Isso não é muito dito nas escolas e nos cursos, tá certo? Então, as apostilas às vezes não abordam, os materiais didáticos não abordam a matriz. Elas abordam o conteúdo. Sempre o conteúdo, tá certo? Bom, então é isso. Essa matriz não é muito vista e eu vou falar com vocês agora. Vamos lá. Esse código que está na tela, quem tiver com o celular agora em mãos, pode escanear esse código. Quem estiver vendo pelo celular e não conseguir escanear, porque está vendo no celular, não tem problema, tá? O link da matriz, essa é a matriz. Se vocês escanearem com o celular, esse código, esse quadradinho que está aqui do meu lado aqui, ó, se vocês escanearem, o navegador do celular de vocês vai apontar direto para o link do INEP, onde tem a matriz. Essa é a matriz oficial do Enem. Então, quem tiver com o celular pode escanear agora, quem tiver em casa vendo no computador ou vendo na televisão, pelo YouTube e tal, pode escanear o código e já vai ver a matriz que eu vou mostrar em seguida no celular, tá? Se não, não tem problema nenhum. Vai estar aí na tela, vocês vão ver, podem ver depois. O link vai estar para vocês clicarem também. Então fiquem tranquilos que está tudo no esquema, tá certo? Então vamos lá. Bom, primeira coisa para entender o que é uma habilidade. Bom, uma habilidade, de maneira absolutamente grosseira, seria uma prática em torno de algum objeto de conhecimento. Então, por exemplo, eu posso falar sobre Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é um objeto de conhecimento. Você pode entender o Teorema de Pitágoras como um tópico de conteúdo. Mas o que uma habilidade poderia trazer seria, por exemplo, você aplicar relações métricas, né, do triângulo retângulo na resolução de um problema. Por exemplo, isso poderia ser uma habilidade. A habilidade é uma prática que se dá, né, em torno de um objeto. Então eu posso falar assim, tópicos de conteúdo, regra de 3. Regra de 3 é um objeto, né, é um conteúdo matemático. Mas utilizar a regra de 3 é uma habilidade. Então às vezes você vê o conteúdo, mas você não tem a habilidade de usar a regra de 3. Ou você usa a regra de 3 direitinho quando as grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, você se enrola na regra de 3. Por exemplo, então você tem uma habilidade em um certo sentido, mas não em outro. Então, o que essa pedagogia das habilidades e das competências trouxeram para a gente, para a escola, foi tentar reforçar que o que é importante é a gente saber, né, usar aquele objeto de conhecimento para algo, né? Tê-lo como um meio, não como um fim. Isso é uma coisa muito importante. Então as habilidades da matriz do Enem, elas têm uma certa estrutura, né? A do Enem é um pouquinho diferente das outras matrizes nacionais. Eu vou falar hoje sobre a do Enem, tá? Então, cada habilidade, ela tem um verbo que tenta mostrar a ação. Eu vou fazer o quê? Eu vou identificar, eu vou reconhecer, eu vou calcular, eu vou determinar, eu vou relacionar, né? Qual é a minha prática em torno do objeto matemático. E aí essa prática, ela é representada por um verbo, naturalmente, né? Na nossa língua materna, né? Os verbos são, na linguagem de modo geral, os verbos, eles são os representantes das nossas ações, né? Há um objeto de conhecimento, né? Que é aquela lista
de conteúdos, tá certo? E um eixo cognitivo que eu vou explicar o que é. Então, calma, vamos com calma. Uma habilidade, ela tem essa estrutura geral no Enem. Uma competência é um conjunto de habilidades. Então, é como se fosse assim, olha. Imagina a minha mão, cada dedo é uma habilidade, a minha mão é uma competência. Essas habilidades aqui da minha mão, elas são habilidades que por vezes referem-se ao mesmo tipo de objeto de conhecimento. Pode ser algo em geometria, por exemplo. Então eu tenho uma competência mais relacionada à geometria, ou uma competência mais associada à parte numérica ou à parte algébrica. Então, a competência, elas são grupos de habilidades. Então, na matriz do Enem, há um total de 30 habilidades distribuídas em 7 competências. Tá certo? Ou seja, são 7 grupinhos de habilidades. E no total são 30. Então, a matriz do Enem de matemática possui 30 habilidades. Tá certo? Ok. Então, deixa eu só marcar aqui. Ok. Então, vamos seguir. Vou mostrar para vocês os eixos, esse eixo cognitivo, essa parte verdinha que está aqui, eu vou mostrar agora para vocês do que se trata. Cada competência, ela é organizada em dimensões de práticas mais simples para práticas mais complexas. Quer dizer, já que habilidades elas são práticas que nós fazemos com as coisas da matemática, né, a primeira prática, o primeiro eixo cognitivo que a gente chama é dominar linguagem. Então, na parte da matemática, é fazer uso da linguagem matemática para representar um número, por exemplo, ou para representar uma função. Então, de você usar a linguagem matemática para fazer representações, por exemplo, né? Compreender fenômenos. Então, a compreensão de um fenômeno ela já é mais complexa, né? Então, na matemática, ela envolve, às vezes, compreender as relações entre os elementos matemáticos de um certo problema, né? Relacioná-los, mais do que simplesmente representá-los, mas envolvê-los, articulá-los, trabalhar com eles, né? A parte de enfrentar situações problema é algo mais complexo ainda. Quer dizer, não basta só compreender as articulações dos objetos matemáticos, mas pegar um problema real, modelar, traduzir esse problema para um problema matemático, resolver o problema matemático, retornar ao problema. Então isso é algo interessante, né? Construir argumentação. Isso é um tipo de problema interessante, em que você busca, por vezes, sustentar alguma qualidade. Olha, seria muito mais interessante fazer isso, ou para alcançar esse fim, seria mais interessante fazer isso, né? E esse é um tipo de argumento. Então é um problema, mas é um problema onde você busca entender as suas alternativas e julgar qual seria ou quais seriam aquelas de maior interesse. E, por fim, elaborar propostas de intervenção, né? Quer dizer, você tem um problema, você vê várias alternativas que podem ser interessantes para você, e o que seria ainda mais poderoso seria você tentar configurar uma proposta de intervenção, né? Não apenas olhar para uma situação e identificar os elementos mais favoráveis, mas você interferir, você observar quais os parâmetros que você poderia alterar deliberadamente para interferir naquela realidade exposta no problema. Então, esses são os eixos cognitivos. Então, dentro da matriz do Enem, em todas as áreas, não só na matemática, esses eixos estão em todas as matrizes. Em todas as competências, há esses níveis de conexão com um tipo de problema, com um tipo de habilidade, tá certo?
Então isso é algo interessante. Isso é um pouco meio chato esse negócio, mas a gente já vai entrar agora nos exemplos concretos. Então, começando, a primeira competência do Enem, por exemplo, é construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Seriam significados numéricos, conhecimentos numéricos, tá certo? Então, essa é a primeira competência da matriz do Enem. E ela tem 5 habilidades. Habilidade H1, H2, H3, H4 e H5. H1 seria reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações, naturais, inteiros, racionais ou reais. Então reparem que reconhecer é o verbo, lembra do verbo? Né? No contexto social, ou seja, eu estou apontando que é interessante que eu esteja em alguma contextualização que não seja absolutamente interna à matemática e nos termos mais clássicos, né? Mas algo mais significativo do mundo cotidiano, digamos assim. Mas qual é o objeto? É a representação numérica. Então, esse é o foco da H1. H2 seria identificar, que é um outro verbo, padrões numéricos, princípios de contagem. Então, por exemplo, aqueles problemas usuais com progressões, né, ou estratégias de contagem seriam H2. H3, resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Então, problemas que envolvem números de modo geral estariam nessa habilidade, né? Por exemplo, H4, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Então essa já é uma outra habilidade que você já começa a ver que já está naquele eixo cognitivo de argumentação, tá certo? E por fim, avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Então esse é aquele último eixo cognitivo, mais complexo de todos. Então, quando as questões do Enem são feitas, elas são feitas com essa referência. Essa é a referência mínima da elaboração das questões do exame. Então, quando o pessoal vê, por exemplo, tópicos de conteúdo, frações. No Enem não se faz uma questão sobre frações. Você vai usar frações como um objeto de conhecimento, mas ele vai estar ligado a uma habilidade. Então, o que é importante é vocês perceberem isso, que a habilidade é que orienta a produção das questões. Então é muito importante que você, professor que me assiste, você, estudante que me assiste, que vai fazer o Enem, não basta vocês conhecerem os objetos. É interessante que vocês conheçam a matriz, pois dá uma boa dica de como esses objetos serão compostos e trabalhados nas questões. Tá? Então isso é um direcionamento interessante para ajudá-los, tá certo? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma questão do Enem que é H1. Uma questão que foi, acho que se não me engano, de 2015, tá bom? Uma questão de 2015 que é da habilidade H1. Então, vou ler de novo. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações. Então, é reconhecer diferentes representações. Vamos lá. Essa é a questão. Eu vou ler rapidamente. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo
com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. O maior número de pares. Então, iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão, né, de um jogador são como no esquema. Então tem aí uma carta com 6/8, que tá na esquerda, tá ali do lado esquerdo, e à direita várias cartas na mão. Então, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então, o que um estudante que lê essa questão ele tem que fazer? Ele tem que reconhecer que a fração 6/8 pode ser escrita, né, e representada de outras maneiras, ou por outras frações, né, ou por uma representação decimal. Então, essa questão ela busca mobilizar no estudante reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números. Tá certo? Então, por exemplo, uma questão H1, ela não irá pedir para você ficar calculando a soma de duas frações. Ela não vai pedir para você elevar uma fração ao cubo. Isso seria talvez uma questão H3, se fosse o caso, mas não uma questão H1. Uma questão H1, ela vai buscar um reconhecimento das representações. Então isso é só para chamar a atenção de vocês para o fato de que as questões do Enem, elas são orientadas pelas habilidades, não são conteúdos, né, aleatórios, tá certo? As questões, elas sempre seguem o mesmo formato. Eu vou voltar aqui. Toda questão do Enem, né, e na verdade de todo exame nacional no Brasil, essa é uma regra utilizada nacionalmente. Toda questão ela tem 3 grandes partes. Uma primeira parte, que é o texto base ou suporte do item, que seria a parte da questão que traz as informações, que propõe o problema. Então, por exemplo, nessa questão aqui, o suporte do item seria esse grande parágrafo inicial e as figuras, a carta na mesa e o leque de cartas à direita. Esse seria o texto base dessa questão. O enunciado ou comando é a pergunta que é feita ao estudante. Então, no caso da questão anterior, o enunciado ou comando, ele seria apenas, segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa. Então esse é o comando do item, ou o que nós chamamos de enunciado do item. Tá? Eu não gosto muito do nome enunciado, porque enunciado no senso comum é tudo. O enunciado da questão é tudo, né? Mas tecnicamente falando, quem trabalha com item, o enunciado é só a perguntinha antes das alternativas, tá bom? E por fim, as opções de resposta. A resposta correta é o gabarito e as respostas erradas nós chamamos de distratores. Distratores, tá? Esse é o nome técnico que se dá. Então todas as questões do Enem são assim. Eu vou falar rapidamente, eu vou agora um pouco mais rápido, tá bom? A gente tá chegando na hora das perguntas. A competência da área 2, ela é a parte mais ligada à geometria, ela tem 4 habilidades, tá certo? H6 até H9. Eu tenho um exemplo separado aqui para H7. Quem quiser ver depois nas perguntas, eu tenho uma questão H7, que é a questão das bandeirinhas, que eu separei aqui para mostrar para vocês. A competência 3 é a parte inicial de grandezas e medidas, entender a variação entre grandezas, proporcionalidade,
Essa é de grandezas e medidas. A de proporção é a próxima. Essa é a parte de grandezas e medidas. É toda a parte que envolve volume, área, comprimentos e unidade de medida de modo geral das grandezas geométricas, por exemplo, e outras também. Tá certo? Perdão. Aí eu trouxe um exemplo H14, que é avaliar propostas de intervenção na realidade usando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas de medidas, que é essa questão do tanque. Ele pergunta quanto você tem que aumentar o raio de uma cisterna para ela ter um volume de interesse. Então isso é uma proposta de intervenção. Eu vou ter que aumentar o raio da cisterna para quanto? Né? A competência 4 é aquela que eu falei, a de variação de grandezas, envolve relação de dependência, proporcionalidade. A competência 5, ela envolve a parte mais das relações funcionais, de função mesmo, seus gráficos. Ela tem 5 habilidades. A competência da área 6 envolve a parte de leitura de gráficos e tabelas, que a gente chama de tratamento da informação. Tem só 3 habilidades só, que é basicamente utilizar expressões expressas em gráficos e tabelas para você fazer uma inferência, para tentar prever algo ou para tirar uma conclusão sobre algo, né? Resolver um problema ou analisar informações para construir um argumento. Então vê novamente o argumento presente, aquela história do eixo cognitivo. Né? Eu trouxe um exemplo H26 para poder mostrar para vocês, que é esse daí. Tá? Então eu tenho alguns exemplos para o pessoal que quiser ver, tá certo? Maravilha, então vamos lá. E por fim, a última competência da matriz é a de probabilidade estatística, tá certo? Tem 4 habilidades, busca tratar o cálculo de medidas de tendência central, né? Média, aritmética, mediana, moda, coisas assim, a parte de dispersão, desvio padrão, coisas do gênero, né? Resolver situação, problema, utilizar conhecimentos para poder construir novamente, argumentação, propostas de intervenção na realidade. Então vocês reparem que toda competência tem aqueles eixos cognitivos representados de alguma maneira. Então eu acho que isso traz para vocês que estão me assistindo assim um entendimento diferenciado, né, de como que essas questões vão se colocar na prova. Tá certo? Ao final da matriz tem a lista de conteúdos matemáticos. Então, sim, há uma lista de conteúdos matemáticos que caem no Enem. Quando a gente fala conhecimento numérico, é esse bando de coisas aí. Tudo isso está naquele código que você pode escanear com celular para poder ver, tá certo? Operações com conjuntos e tudo mais, tá? Conhecimentos geométricos, tem características das figuras geométricas planas, espaciais, tá certo? Conhecimentos de estatística e probabilidade, conhecimentos algébricos, são as funções e tudo mais. Conhecimentos algébricos e geométricos seria a parte mais do que a gente chama de geometria analítica, coisas assim. Então, esse é o conjunto, por exemplo, de objetos de conhecimento que caem no Enem. Então, alguns pontos merecem destaque. Um deles não há vetores, por exemplo, aqui. Então, há vetor, por exemplo, talvez em física, há vetor para poder representar a ação de uma força, mas não está previsto como um objeto de conhecimento do Enem o vetor como um trato analítico, como coordenadas, com coordenadas cartesianas. Isso não tem no Enem, tá certo? Então, como nós não temos no nosso ensino médio um currículo, tá? Né? Não temos nem no fundamental também, apesar da base nacional, né? Nós não temos um currículo. Então, esses exames em larga escala que acabam induzindo. E no ensino médio, particularmente, o nosso ensino médio é muito induzido pelo Enem. Né? Então, hoje, esses são, grosso modo, os tópicos de conteúdo que são trabalhados pelas escolas de ensino médio no Brasil. Né? Algumas trabalham pontos adicionais, mas essa é a lista mínima de objetos. Tá? Então, vale a pena vocês
assistirem. E chegou a hora das perguntas. Então, queridos, vou olhar agora aqui no chat. Demorou a beça. Então, pessoal, tem perguntas? Como é que está? Pessoal, como é que tá aí? A Daniele Bruno está assistindo o programa do YouTube. Colocou o seguinte aqui: já trabalhei essa questão. Foi interessante como as crianças tiveram dúvidas. Pois é aquela história, né? Por incrível que pareça, essa parte de frações ela oferece dificuldades ainda no final do ensino médio, né? Essa parte de representação de frações é que é uma loucura, né? O Rodrigo Ferraz está falando assim, ó. Eu que sou lindo. Rapaz, com um focinho rosa desse, Rodrigo. Ó, rapaz. Então, ó, tô vendo aqui, ó, pergunta do nosso Edir Filho. Edir, bem-vindo, Edir. Primeira vez que eu tô te vendo aqui presente no programa, então seja muito bem-vindo. O Edir tá perguntando o seguinte: boa noite. Nesse ano estamos de forma gradativa introduzindo os conteúdos de acordo com a BNCC. Você acredita que em 2020 as editoras já estarão se adequando com os critérios da BNCC? Essa é uma ótima pergunta, Edir. Veja bem uma coisa. O que eu ia falar para você é o seguinte. Veja, a BNCC ela só foi homologada para o ensino fundamental. Nós não temos ainda homologada uma do ensino médio. Ela já foi colocada, mas ela não foi homologada ainda. A Base Nacional Curricular Comum do ensino médio, do ensino fundamental, ela foi homologada em 2017. E sim, as editoras já estavam trabalhando a todo vapor para adaptarem os seus materiais e os seus livros, já com as versões inclusive anteriores. Foi uma loucura, né? As editoras, os colegas que trabalham com livro didático, né, trabalhavam lá no... Né, já estavam todos preocupados em adaptar, porque é uma produção que leva tempo, né? Em termos de ensino médio, a base nacional do ensino médio proposta ela é bem diferente da base do fundamental. Ela não é tão estruturante, não. Então, eu diria a você que, em termos de ensino médio, eu acho que as editoras não têm muito espaço, nem mesmo ainda, eu digo, as matrizes, talvez, a matriz do Enem, as matrizes do Enem, elas devem ser alteradas para serem adaptadas à BNCC do médio quando ela for homologada, né? Tem um desenho novo do ensino médio, quer dizer, há uma série, a coisa daqueles percursos formativos, o Enem ainda vai passar por mudanças em breve, né? Então a gente está num momento de transição. Então eu acho muito pouco provável que em 2020 haja um delineamento tão definitivo em termos de pontos assim. Eu acho muito pouco provável, Edir. Tá? O Ricardo está perguntando o seguinte: eu não vi matrizes determinantes e sistemas lineares. Podemos dizer que não caem no Enem? Olha, o Ricardo, sistemas tem sim. Vou voltar aqui, eu vou tirar sua pergunta da tela só um minutinho. Se você olhar a parte aqui, ó, lá no finalzinho de conhecimentos algébricos e geométricos, há sistemas de equações, tá vendo? A última aqui, ó, a última aqui, bem aqui do ladinho, que meu dedo tá cortando, mas lá já tem sistemas de equações. Matrizes não tem, tá certo? Matrizes não está previsto no Enem, tá? Talvez possa ser colocado, mas exigiria da prova algum encaminhamento que iluminasse como que aquilo vai ser abordado. Se for esperar que o estudante tenha um conhecimento sobre aquilo, eu acho que vai dar problema. Vai dar problema porque não está previsto na lista de objetos de conhecimento. Então, determinantes nesse sentido não está previsto. Agora, alguém pode falar o seguinte: que determinantes é algo que está contido em sistemas lineares, porque se o determinante da matriz
dos coeficientes for diferente de zero, então esse meu sistema ele é possível tal e determinado. Isso alguém pode tentar forçar uma barra nesse sentido, mas é aquela história, falta muito bom senso às pessoas às vezes, mas de fato não são tópicos originalmente previstos, então tem que tomar cuidado nesse ponto aí. A Débora está colocando aqui o seguinte: frações trazem dificuldades em todos os anos. Em todos os anos. Todos. Desde que chega até a hora que sai. Né? É uma loucura. Né? A Daniele também coloca o seguinte: ó, hoje as escolas adotam apostilas mais direcionadas à base do Enem. Pois é. Há toda um conjunto, né, de cursinhos, tem canais no YouTube, centenas, né, que é o pessoal de youtuber que fica resolvendo as questões do Enem, dando macete para Enem, como você consegue resolver as questões, qual é o bizu para resolver as questões e tudo mais. Agora, na verdade, eu acho que o ponto que tem que ser visto é o seguinte: entendam as matrizes, entendam como que esses conteúdos matemáticos funcionam, como eles podem ser abordados. Eu acho que isso aí é uma grande vantagem, tá, das escolas, né? Eu acho que faz parte você pegar o Enem, provas anteriores naturalmente, resolver, treinar isso aí, fazer simulado, é o que mais vocês vão fazer esse ano, mas isso é algo necessário, mas não é suficiente, eu diria. Beleza? Então, vamos para a teoria da resposta ao item, que é um dos pontos importantes aí da fala de hoje. Bom, então deixa eu mostrar para vocês aí o seguinte. A teoria da resposta ao item, ela tem vários modelos diferentes. No Brasil, nós usamos o modelo unidimensional de 3 parâmetros. Isso não faz diferença nenhuma para quem está me assistindo. É algo puramente técnico, estatístico, o pessoal de estatística que gosta, mas na prática, quando eu falo que tem 3 parâmetros, é que cada questão do Enem, a cada questão do Enem, são atribuídos 3 números, que estão aqui representados bem aqui do meu lado, pelas letrinhas A, B e C. Então, cada questão do Enem, né? Cada questão do Enem ela recebe 3 numerozinhos: A, B e C. Tá? Eu posso falar sobre esses numerozinhos mais adiante. O que esses numerozinhos trazem é que eles não dependem da prova e não dependem de quem faz a prova. Isso é uma coisa muito interessante. Esses números atribuídos a cada questão do Enem, eles dependem apenas da questão, do item do Enem. Então, é assim. Quando você faz uma questão, essa questão já foi pré-testada, ela foi testada anos antes da prova ser aplicada. 3 anos, 4 anos antes. E durante esse processo de aplicação anterior, que é secreto, é sigiloso, esses 3 numerozinhos são determinados. E esses numerozinhos, eles não dependem de quem faz a prova. Eles não dependem de quem resolve a questão. Né? Desde que o grupo que resolveu a questão seja um grupo com certas características, seja representativo, que seja normal, etc e tal, aí esses numerozinhos não dependem mais do grupo. Tá? Então, quando essa questão cai na prova do Enem, os numerozinhos atribuídos a cada questão, eles são os mesmos, porque eles não mudam. E esses numerozinhos, eles são usados para calcular a nota de vocês no Enem. Então, os estudantes que estão me assistindo, eles devem saber que esses 3 numerozinhos que são atribuídos, eles são importantes para calcular a nota de vocês ao final. Tá certo? Eu posso explicar, eu tenho aqui uma explicação legal para poder
dar para vocês sobre o significado de cada um deles, tá? Bom, esses dados, como eles não variam, eles permitem uma coisa muito interessante. Dá para você comparar uma prova com a outra, né? Dá para você comparar um Enem com o outro. Dá para você dizer se um Enem foi, em princípio, mais difícil do que outro, ou você pode comparar uma edição do exame com outra. Então, a teoria da resposta ao item, ela chega no Brasil no meio da década de 90, assim, nos exames em larga escala, eu digo, e justamente para permitir aquele sistema de avaliação da educação básica. Então, a TRI, ela, como permite o acompanhamento da série histórica, você acaba conseguindo avaliar como que os estados e os municípios estão melhorando com o tempo. Porque você consegue comparar uma edição da prova com a outra, né? Então isso é uma coisa importante. Então no Enem, quando vocês fazem a prova, lembra, não sei se vocês lembram, quando eu falei há pouco, na minha época de vestibular, eu falei que ir bem na prova era acertar muitas questões. Ter um bom desempenho na prova é acertar muitas questões naquela prova. Pô, como é que foi o desempenho do Carlos naquela prova? Pô, o desempenho do Carlos naquela prova foi muito legal. Ele acertou um monte de questão. Então, ir bem, ter um bom desempenho é acertar muita questão, digamos assim, no olhar clássico. Foi o que eu disse. Agora, no Enem, vem a proficiência. Agora é que eu quero destacar esse nome feio aí, para vocês entenderem o que é essa tal de proficiência. Proficiência é uma qualidade que você que vai fazer a prova tem. Você está agora estudando e quando vocês estudam, alunos do Bruno, aí da Redes da Maré, grande abraço pro pessoal que está assistindo. Então, os alunos do Bruno que estão me assistindo, vocês têm, no momento, cada um de vocês, uma proficiência, que é como se fosse um conhecimento. E ao longo do ano, tendo aula com o Bruno vai trabalhar com vocês, tirar dúvida, ajudar vocês, e essa proficiência ela vai aumentando. Vocês vão estudar, vocês vão se dedicar, tal, e essa proficiência ela vai aumentando, esse conhecimento vai aumentando. Então, o que o Enem mede é esse conhecimento que vai no dia da prova. No dia da prova, a prova é uma foto desse conhecimento, e esse conhecimento é medido. A nota do Enem é, de uma certa forma, uma medida dessa proficiência, tá? Então, o que seria uma alta proficiência? O que seria o autoconhecimento? E o que seria a baixa proficiência? O que seria o baixo conhecimento? Então, isso é só para vocês entenderem aí. Então, momento central da fala, mais importante, vamos lá. Então, eu tenho um item, tá? Esse item, ele tem aqueles 3 numerozinhos que eu falei. E eu tenho um estudante, você que está me assistindo. Você está resolvendo esse item, essa questão. E você tem uma certa proficiência. No Enem, essa proficiência, ela, em geral, está compreendida entre 0 e 1000. 1000, um pouco mais de 1000. Na verdade, não há um limite superior. O pessoal fala que vai de 0 a 1000, mas isso é um equívoco. Não vai de 0 a 1000. Na verdade, não há limite superior para a escala, né? Mas as notas, normalmente, pelo que a escala do Enem se propõe a medir, o que ela consegue medir, são notas mais ou menos nessa faixa. Então cada um de vocês teria, né, uma certa proficiência, que seria dada por um númerozinho. Essa é uma visão meio estranha, né? Medir o conhecimento por um número, mas é o modelo matemático usado no Enem. Então cada um de vocês tem um número. Esse número tenta medir o conhecimento. Quanto maior o número, maior o conhecimento. Menor o número, menor o conhecimento. Então, por exemplo, a pergunta que eu faço a você é a seguinte. Essa é que é a história. Essa agora é a parte importante para vocês entenderem. Por exemplo,
O Matias, eu, que tô aqui, pra quem não sabe, eu toco bateria. Quem não sabe, eu também sou músico. Além de matemático, eu sou baterista também. Então, por exemplo, será que o Matias, será que eu sou um baterista que tem uma alta proficiência? Será que eu sou um músico proficiente? Eu tenho alta proficiência na bateria? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu toco com qualquer um, se eu for um excelente baterista, um baterista com uma grande proficiência. Quer dizer que eu toco com qualquer pessoa? Eu toco qualquer coisa? E se eu for um baterista com baixa proficiência, será que eu não toco nada? Eu não toco com ninguém? Eu não consigo tocar nada? Nem atirei o pau no gato? Sabe? Então, no Enem, o que a gente entende por conhecimento, por proficiência, é o seguinte: eu vou dizer que alguém é proficiente em algo quando a probabilidade dele ter sucesso naquela tarefa for alto. Por exemplo, explicando, olha, o Matias, ele é um baterista incrível, maravilhoso, senhoras e senhores, muito proficiente. O Matias, ele é um baterista muito proficiente. Isso quer dizer o quê? Que eu toco com qualquer um? Quer dizer que eu toco com Metallica? Amigos, no Metallica eu aguento tocar 2 músicas. Na terceira eu já botei os bofs pra fora, tá certo? Hoje eu só toco bossa nova e devagar, tá certo? Então, o que eu tô querendo dizer aqui, ó? Tô querendo dizer pra vocês o seguinte: é que eu vou ser um bom baterista se a minha probabilidade de tocar vários gêneros, por exemplo, for alta. Então, o que é alguém proficiente em matemática? Por exemplo, alguém que quer fazer esse item. Se ele tem, vamos botar assim, uma proficiência de 350, imagina um estudante, né? Ih, minha cachorrinha tá latindo aqui. Ela se sentiu ofendida. Tem 350, né, de proficiência. Aí, ele tá fazendo esse item. Então, por exemplo, no modelo da TRI, por exemplo, ele poderia ter algo em torno de 37% de probabilidade de acertar esse item. Por exemplo, então, um estudante com 350 de proficiência, se ele fosse resolver esse item com esses 3 numerozinhos, a probabilidade de ele acertar seria de apenas 37%. Agora, se eu pego um outro estudante com proficiência 500, que é um pouco maior, a probabilidade já iria para 74%. Ou seja, o Enem, o que ele mede na nota de vocês, a nota de vocês é um número que vai representar a probabilidade, ou que vai parametrizar, em um certo sentido, a probabilidade de vocês terem sucesso numa tarefa. Tá um pouco complexo, tá um pouco confuso, mas vai ficar mais claro, tá? Vai ficar mais claro. A sua nota no Enem, ela é a sua proficiência. Então, quando você faz o Enem, e aí você viu lá, caramba, a minha nota no Enem final em matemática foi 742. Então essa é a sua proficiência em matemática apontada pela prova. O que esse númerozinho de 742 quer dizer? Que se você fizer um certo item com certos 3 números, a sua probabilidade de acerto é tal. Se for um outro item com outros 3 números, a probabilidade é outra, diferente. Então a nota do Enem é o que faz o mapeamento da probabilidade de você ter sucesso. É mais ou menos isso. Só que sucesso em quê? Na vida? Não. Na resolução de uma questão
sobre uma habilidade prevista na matriz. É mais ou menos isso. O que é uma bela de uma porcaria, convenhamos, tá certo? E, tá? Olha, queridos estudantes que me ouvem, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Enem nenhum vai medir vocês. Nenhum vai medir vocês. Vocês são muito maiores e não são... Vocês não podem ser medidos por uma prova. Tá certo? Tá? Isso é uma etapa, é apenas uma pequenina parcela de vocês que vai ser medida sob um olhar tão técnico assim. Isso é muito pouco para medir uma pessoa. Então, não se abatam por esta porcaria se vocês não forem bem e nem se achem o máximo se forem bem. Fiquem felizes e coloquem esta porcaria no devido lugar. Faz parte da vida, é importante. Quando eu falo porcaria, eu não falo com desdém, eu não falo com desrespeito a vocês que estão me assistindo, não. Eu falo é que isso daqui é uma coisa pequena. Não é. Vocês são muito maiores. O que eu quero falar é isso. Isso é só uma prova. Se vocês estiverem doentes no dia com dor de cabeça, você pode ir mal numa prova. E essa prova vai te dar uma nota. E você não pode levar essa nota para você. Deixa ela com a sua febre. Tá certo, queridos? Eu falo isso com amor. Beleza? Então ela é um número que mapeia essa probabilidade de ter sucesso no cumprimento de tarefas. A nota, agora vem um ponto importante. A gente está chegando perto dos mitos, perto dos mitos. Dos mitos. Que o nego fala um monte de besteira. Olha, o que falam de besteira sobre a TRI e sobre o Enem não tá no gibi, tá? Então fica aí, tá chegando perto aqui já da parte final, tem a enquete, vocês têm que votar, hein? Olha aí, hein? Fica aí, hein? Ô Bruno, segura essa rapaziada aí, Bruno. Ó. Então vamos lá, como que a nota do Enem é calculada? Então aí começa um entendimento super ferrado que eu nunca vi falarem tanta besteira. Inclusive canais com milhões de assinantes. Eu falo, Jesus, o cara tá propagando um monte de bobagem. Tá certo? Então a nota do Enem, ela não é nota por questão. Ah, eu acertei tantas questões, eu vou tirar tanto. Eu acertei tantas questões, eu vou tirar tanto. Olha, eu acertei 20 questões. Eu tirei 640. Meu amigo acertou 22. Então ele tem que acertar. Tá errado. Não tem regra de 3 aí, não. Não é um valor fixo por questão. A nota do Enem não é uma... um valor fixo ou uma proporção, nada do gênero. A nota é dada pelo padrão inteiro de resposta, que é o que eu vou explicar o que é isso. Calma! Então o negócio é o seguinte. Na prova de matemática, olha só, agora eu vou falar devagar. Na prova de matemática, não são 45 questões? Então, vocês vão pegar a ficha ótica, vocês vão colorir 45 bolinhas, certo? Então assim, quando vocês colorem as bolinhas, quando vocês acertarem a questão, eu vou dar 1. Número 1. Não é um ponto, não. É 1. Tá bom? 1. E se vocês errarem ou deixar em branco, é 0. Não importa a resposta errada que vocês deram, ou se vocês deixarem branco. Se marcou errado ou deixou em branco, é 0. Se marcou no lugar certo, é 1. Então o que eu chamo de padrão de resposta é uma sequência de 45 números. Aqui, ó. Isso aqui do meu ladinho aqui, ó. Aqui tem 45 números, zeros ou 1. 1 é o que o cara acerta. 0
é o que o cara erra. Então, essa sequência que tá aqui do meu lado, essa daqui, começando lá pelo lado de lá no finalzinho, lá, em 1. Então, esse cara que teve esse padrão de resposta, ele acertou as 3 primeiras questões do Enem. Aí ele errou a 4ª. Aí depois ele acertou 4 questões. Depois ele errou as 3 seguintes. Acertou 2, errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou, errou. Então, no final da prova de matemática, você tem um padrão de resposta. A nota do Enem é a nota dada a essa tripa, a esse padrão inteiro. O que recebe a nota do Enem é o padrão inteiro. E vocês devem estar pensando, então, se tiver muito número 1, a nota é boa. Claro, se você acerta muito, né, a nota deve aumentar. Acertar não vai fazer a nota diminuir, tá certo? Agora, não é só uma questão, a nota não é definida apenas pela quantidade de acertos. Não é por quantas você acertou. Esse é que é o ponto. E isso eu vou explicar agora. Então, o maior entendimento errado que as pessoas têm é que as pessoas começam a achar que cada item do Enem tem um peso, porque elas começam a ver, e vocês já devem ter ouvido falar, quem está me ouvindo, professor então, que trabalha com o Enem já há um tempo, já deve ter ouvido falar o seguinte, que tem, por exemplo, estudante que acerta 25 questões apenas, e um outro que acerta 28, e o cara que acertou 28 tirou uma nota menor do que o cara que acertou 25. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas isso é real. Acontece mesmo. E aí, como é uma coisa que as pessoas não entendem por quê, como pode, né? No olhar clássico, agora é que eu vou explicar para vocês. No olhar clássico, acertar mais questões é ter o melhor desempenho. Nós estamos acostumados com o olhar clássico. Acertar mais é ir melhor. No entanto, no Enem não. E aí as pessoas que têm o olhar clássico, para poder explicar isso, mas o cara acertou só 25, para ele ter uma nota maior de quem acertou 28, então é porque tem questão que vale mais. A explicação que os professores dão aos estudantes é que há questões no Enem que valem mais do que outras. Isso está errado. Não é verdade. Não é verdade. E eu vou explicar agora exatamente como é. A nota não é dada por item. Ela não é dada. Não é algo apenas da questão. Você olha aquela tripa, aqui, o padrão de resposta inteiro, e você vai tentar ver se esse padrão de resposta ele permite que você fale, esse aluno sabe das coisas, esse aluno ele é proficiente, ele vai conseguir cumprir a tarefa. Se eu falo isso, é porque esse é um bom padrão de resposta. Agora, se eu falo assim, com esse padrão de resposta aqui, eu tô meio inseguro. Eu não sei se esse cara vai conseguir resolver isso, não. Esse não seria um bom padrão de resposta. Mas a questão é como que a gente define isso em termos de... Como a nota é feita, gente, né? Isso é um pouco complicado, né? Oi? Vamos entender com calma, olha só. Primeira coisa, não é apenas quantas questões são acertadas, mas quais. Mas quando eu falo quais, não é peso, não. Não é peso. Calma. Não é peso. Olha só. Eu vou pegar os 45 questões da prova de matemática, só para vocês entenderem o meu exemplo aqui. Eu vou pegar as 45 questões da prova de matemática e eu vou colocá-las
em ordem crescente de dificuldade. Primeiro as mais fáceis, aí vai ficando mais difícil, as médias e as mais difíceis. Então eu começo pelas questões mais fáceis e vou aumentando as questões médias e as questões difíceis. Eu coloco elas em ordem. Aí, feito isso, eu pergunto a você que me assiste o seguinte. Deu para entender? Botei em ordem crescente. Da mais fácil para mais difícil. Dá uma olhadinha. Esse padrão de resposta aqui. O que vocês acham dele? Nesse padrão de resposta, o cara errou as mais fáceis e acertou as mais difíceis. Isso faz sentido? Respondam para mim aí, galera que tá me assistindo, no chat. Deixa eu perguntar para vocês isso. Respondam aí, queridos. Faz sentido? Galera no chat. Bruno, bota essa galera para responder. O João Rodrigo tá falando assim, não faz muito sentido. Porque como pode um cara acertar só as difíceis e errar todas as fáceis, cara? Será que ele teve um blackout, tipo, no meio da prova ele deu uma apagada? Será que ele chutou? Agora, e essa daqui? Essa daqui. Marcele tá falando que não faz sentido. João também não. E esse daqui, ó. Esse segundo padrão de resposta aqui, em preto. Esse aqui embaixo. O cara acertou as mais fáceis todas e boa parte das médias. Mas nas difíceis ele errou tudo. Isso faz mais sentido? Eu pergunto a vocês, qual dos dois padrões de resposta, como um todo, qual faz mais sentido para vocês? Qual faria vocês sentirem-se mais seguros para falar, olha, esse cara tem um conhecimento mediano. Ele consegue fazer as coisas mais ou menos assim. Qual dos dois? Digam aí. Vou beber água na minha caneca estilizada matemática humanista aqui, ó. Uma caneca estilizada da matemática humanista. Digam aí pra mim, queridos que me assistem. Daniele tá falando que faz mais sentido. O Preto, a Bia também. Pessoal, digam aí pra mim. Qual dos dois faz mais sentido? Pô, o que vocês acham? Priscila Lobo tá falando aqui. O segundo padrão faz mais sentido. Obrigado, Pri. Já chegou arrasando, né? Então, é claro que o segundo padrão faz muito mais sentido. Então, o que acontece com a TRI? A TRI, ela percebe que esse padrão de baixo faz mais sentido. E ele dá uma nota maior para esse padrão. Essa nota, ela é probabilística. Ou seja, o quanto esse padrão permite você inferir o que pode acontecer. Vocês entendem? Então, não é apenas uma questão, não é que cada questão valha mais do que outra. O que vocês entendem é o padrão como um todo. Ele faz sentido como um todo. Então, qual é o segredo para tirar uma alta nota no Enem? Queridos, vou contar o segredo. Tá? Então, como obter uma boa nota no Enem? Além de se preparar, obviamente, ô Bruno, bota essa galera para estudar, Bruno. Tá certo? Ó, além de se preparar, o quê? Olha só, galera, presta atenção que essa agora é um presente do Matias para vocês, ó. Não errar as questões mais fáceis. Por quê? Se você errar as questões mais fáceis, a TRI ela vai entender que você não tem proficiência nas mais simples. Então,
isso tira um pouco do seu crédito e penaliza o seu padrão como um todo. Nas questões de média dificuldade e difícil, elas vão ter um menor impacto. Então é muito importante que vocês não deem mole. Questão fácil, acerta. Tá? Fica ligado, lê com calma. Tá? Uma boa estratégia que os professores mandam fazer, e eu concordo com elas, é dar uma lida geral na prova. Tenta identificar rapidinho aquelas que são mais familiares a vocês, que são mais simples, que vocês acham que são mais fáceis. Já comecem por ela, para garantir. Errar fácil é mortal, tá? Errar questão fácil no Enem é fatal, tá? Acertar um número razoável de itens de dificuldade média. Então, assim, pode errar um ou outro, não tem problema. Mas tem que acertar alguns para dar consistência no padrão. Tá? Tem que acertar alguns para dar consistência no padrão. Tá? Questão difícil vai ter um maior impacto na nota se você tiver acertado as fáceis e tiver uma boa quantidade de médias. Aí as difíceis vão te dar um maior impulso, cara. Vão empurrar a tua nota lá para cima. Então veja, as questões difíceis, não é que uma questão difícil vale a mais ou vale a menos. Não tem nada disso. Eu já li tanta reportagem em jornal, pessoal reporta falando besteira. Tá tudo errado. A questão difícil não vale mais nem menos. Não tem nada disso. É o padrão como um todo, tá? Se você tiver acertado as fáceis e boa parte das médias, você vai estar com um padrão sólido. Então o acerto das difíceis vai aumentar sua nota bastante. Agora, se você erra um monte de fácil, erra muitas médias e acerta um bando de difícil, a sua nota não vai ser recuperado. Ah, mas eu acertei as difíceis. Tá, mas não tem credibilidade, porque há uma alta probabilidade desses acertos terem sido ao acaso. O modelo prevê isso. Há parâmetros de acerto ao acaso. Então, o sistema usado na TRI pune, né, essa pontuação diante do erro na fácil e na média. Tá certo? Então, a lição que eu deixo é: os itens mais difíceis, queridos, deixem por último. O que vier é lucro. E olha, na boa, se tiver apertado de tempo, chute sem dó. Sem dó mesmo. Tá certo? Sem dó mesmo. Então, façam as médias e não deem bobeira. Façam as fáceis perfeitamente. E aí, o que vier é lucro. Tá certo? Então, eu diria que a primeira parte da prova, que é a parte que vocês estão mais descansados, ela é fundamental. Dá uma olhadinha, vê as questões fáceis e médias, se dediquem a elas, garantam, fiquem tranquilos, e nas difíceis, vai tocando. Sentiu que está muito longo, muito grande, que tá difícil, que tá perdendo tempo, cara, chuta e vai para a próxima. Ou deixa para o final e depois chuta no final. Tá certo? Se tiver tempo. Tá? Então, esse trabalho de gestão tem que ter sangue frio também. Então, para fechar, verdadeiro ou falso? Os itens difíceis têm maior peso? Falso. E o mesmo item... Ah, isso é uma coisa que dizem adoidado, cara. Eu acho que alguém aqui ia perguntar isso para mim. Perguntam para mim toda a oficina que eu dou sobre Enem, sobre questões, essas coisas todas, né? Pessoal, quando eu falo lá na UF, na universidade, lá para os meninos, sobre avaliação, eu faço oficina de itens, e eu falo com eles, eles perguntam: Matias, é verdade que, por exemplo, na questão 25, o gabarito era letra A, eu marquei letra B, eu errei. Tem isso se eu errar marcando letra B de bola, ou errar marcando letra C? Tem um peso diferente no erro? Não, não tem nada disso. Não tem peso diferente de erro. Então, galera que estiver me assistindo,
Se marcou errado, marcou errado. Não importa qual marcou. Não existe isso de você perder ponto, mais ponto, porque marcou a alternativa errada uma ou outra. Isso não existe. É falso. A escala do Enem vai de 0 a 1000. Falso. Pode passar de 1000. Não tem teto. Tá certo? O estudante que errar todos os itens pode não ter nota 0. Pô, isso é claro que é verdadeiro. E isso ninguém entende. O cara fala assim, pô, o cara erra todos os itens e pode não ter nota 0. Queridos, eu vou fazer aqui uma brincadeira. Que olha só, o pessoal tá falando aqui no chat que tá dando uma travada. Isso aí pode ser do streaming, da minha internet, sei lá, algo do gênero. Não fiquem preocupados. Isso está sendo gravado e vai estar no YouTube com qualidade melhor, Full HD, vai estar lindo, maravilhoso, sonzão. Então, só amor, vai curtindo aí, não tem problema. O estudante que errar todos os itens pode não ter nota 0. Olha só, deixa eu perguntar para vocês, cara. Tipo, como é que eu vou dizer? Pô, quando, por exemplo, se eu colocasse um termômetro em alguém e a temperatura desse 22 graus, essa pessoa tava morta, tá certo ou não? Tinha que estar 0 grau pra ela estar morta? Ops. Tinha que estar 0 grau pra ela estar morta ou não? Então veja, 0. O que é 0? Né? O 0 é um número. Mas o 0 pode ser qualquer coisa, depende da escala. Tá certo? Eu posso botar o 0 em qualquer lugar. Tá certo? Então não achem que o fato de eu não ter acertado nada, ter errado todas as questões, isso deva fazer com que a minha nota seja 0. Isso aí não é uma coisa necessariamente verdadeira, tá certo? Isso apenas quer dizer o quê? Que a minha proficiência medida, se eu errar tudo, ela vai ser tão baixa que em qualquer item que eu venha fazer com aqueles 3 numerozinhos, a minha probabilidade de acerto vai ser a probabilidade de acerto ao acaso. É isso que quer dizer. Tá? Então, não achem que tem que ser 0. Esse é o olhar clássico. O 0 não precisa ser 0 para significar mínimo, entendem? Uma coisa que muitos professores falam, que o item do Enem tem muita historinha, né? Basta você ler e pula a historinha, só vai ler lá o comando só. Cara, isso é falso, não façam isso. Leiam tudo. Leiam tudo. Essa de chegar e sair passando por cima de texto é loucura, não é sábio. Vai deixar de ter acesso a alguma informação importante e vai errar o item de bobeira, porque deixou de ler uma vírgula. Não façam isso. Se for uma questão fácil, vai ser um erro que pode ser fatal. Tá bom? Então, por favor, não façam isso. Há assuntos que caíram no Enem mais do que outros. Verdadeiro. Sim. Logo basta estudá-los apenas. Falso. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, vai ser um erro que eu diria assim, pode ser fatal, tá? Você não pode presumir o que vai cair. Você sabe que as habilidades são aquelas, os objetos de conhecimento são aqueles. Ficar achando que pode cair, vai cair, sempre cai uma dessa. Ok, pode ser provável, mas não toma isso como lei, entendeu? Perguntas. Queridos, acabamos o programa. Olha só, temos novidades, tá? Participem agora da enquete, façam perguntas agora que vocês possam ter. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Agora é a hora de tirar dúvidas sobre a TRI. A matemática humanista, ela vai fazer... Eu vou até passar aqui para a enquete, pro pessoal. Os cursos que vocês vão fazer, eles são na área de ciências biológicas, exatas, humanas. Como é que tá aí? Pessoal, vota aí.
Os professores presentes, não sei se os estudantes estão podendo votar, mas se eles não estiverem podendo votar, professores, votem aí mais ou menos com a proporção de vocês aí. Como é que tá? Digam aí. O pessoal vai votar. Para votar é fácil. Olha como é que é aqui, ó. Você vai em www. Eu vou botar aqui, ó. .menti.com. Menti.com. Aí aparece uma tela assim no celular para você botar o código. Aí você bota o código da enquete, é 854428. E mandou. Olha, você deseja ingressar em um curso da área das ciências? Por exemplo, eu votei aqui, ó. Já temos, ó, tá chegando voto já. Exatas e humanas estão empatados. O pessoal de exatas está votando, ó. Vamos lá. Votem aí, pessoal, votem aí, por favor. Votem aí. A Bia tá fazendo aqui uma pergunta interessante. Enquanto vocês votam, vou botar a pergunta da Bia, tá? A Bia fez uma pergunta bem interessante. Continue votando, ó. A pergunta da Bia é: um aluno que errou tudo conseguiria entrar para um curso superior? Existem estatísticas sobre essas notas que seriam equivalentes ao zero clássico? Olha, Bia, falar para você uma coisa. Na época em que o Enem acumulava a certificação, a nota 450 ela era uma nota muito baixa, era a nota mínima para ele ganhar a certificação do ensino médio. Então a nota de 450 ela já é uma nota baixíssima. Então provavelmente um estudante que erre todas as questões, ele deveria ficar com 100 e pouco, por aí. 100 e pouco. Tá? Então é uma nota muito baixa. Tá? Isso aí é uma coisa que não há como responder com total certeza. Até porque depende da edição do exame. Alguém que erra tudo em um exame, em uma edição, pode ter, sei lá, 120. E se errar tudo em outro exame, pode ter 130. Entendeu? Pode acontecer isso. Alguém que acerta a prova inteira em uma edição pode ter nota 998, né? E alguém que acerta todas em outra edição pode ter 1023 de nota. Então pode acontecer isso, tá? Olha lá. Olha que bacana aqui, ó. A Aibe tá falando aqui, ó, diretamente aqui da aula do Bruno, de dentro da Maré. Puxa vida, Aibe! Beijo lindona, galera da Maré, Redes da Maré com o Bruno. Cara, um beijão pra vocês, queridos. Eu quero que vocês tenham muito sucesso nessa prova. Arrebentem a boca do balão. Sigam uma carreira linda. Tenham muito sucesso. Pô, tô aqui mandando as melhores vibrações pra vocês. Fiquem aí que ainda tem aqui uma fala final aqui. Ó, a Bia tá falando aqui o seguinte, ó. Porque já vê aluno com 290 entrando na universidade. Bia, 290 no Enem é uma nota absolutamente pífia. Muito, muito baixa. Eu diria até que ele é difícil de obter. Talvez tenha sido uma pessoa que errou tudo, chutou. Foi nota mínima. É coisa de talvez ter acertado uma questão. É muito complicado isso daí. É difícil de estimar uma nota tão baixa. Isso é muito complicado isso daí. Então, as universidades,
Elas devem buscar entender melhor como funciona, sabendo principalmente que até recentemente 450 era a nota mínima para ter a certificação do médio. Então não faz muito sentido você ter uma nota de corte que seja menor do que 450, né? Eu acho isso, de uma certa maneira. Isso aí é uma loucura. O Enem, ela é uma prova de resistência. E eu acho isso triste. Eu acho isso muito triste. Eu não acho... O Enem é o que nós temos. Mas eu não acho que seja um bom instrumento de seleção em um certo sentido. Eu acho que... Quer dizer, ele é um instrumento de seleção ok, mas... eu acho que haveria formas mais interessantes, mais longitudinais de acompanhar os estudantes durante todo o ensino médio e fazendo medidas mais... dar tempo desse estudante, não concentrar tanto o momento de investigação, o momento da medida, abrir mais, fazer vários momentos de medida e não um único num dia só. Eu acho que isso pode ser muito complicado, tá certo? É isso. Então, vamos partir para a próxima parte. Então, teve um empate de exatas e humanas e biológicas aqui. Você gostaria que a matemática humanista fizesse uma série especial sobre o Enem Matemática? Então, o negócio é o seguinte: estou me propondo aqui, abertamente em público, aos amigos queridos que me assistem, galera, estudantes da Maré, votem aí em massa. Vocês gostariam que a matemática humanista fizesse um especial, uma série sobre Enem? Quando eu digo uma série sobre Enem, falar sobre as habilidades, uma a uma, dar exemplos de questões, de estratégias, falar um pouco sobre o conteúdo matemático, falar sobre TRI, falar sobre como essas notas são calculadas com mais calma, falar sobre aqueles 3 parâmetros da TRI, como cada um deles funciona. Eu até fiz aqui Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, eu tinha preparado para hoje, mas hoje não vai dar tempo. Mas fica pro próximo. Uma explicação sobre como funciona a curva de cada item. Cada item da prova do Enem tem aqueles 3 números. Aí eu ia mostrar para vocês como cada número afeta a curva de cada item do Enem. Isso é uma coisa muito interessante. Então eu acho que isso não tem uma importância direta para vocês que vão fazer a prova, que estão agora me assistindo, mas vai ajudá-los a entender melhor como o exame funciona. E aí eu acho que poderia ser uma coisa interessante para vocês verem. Eu poderia colocar isso daí no especial. O que vocês acham? Vocês topam? Só teve sim a unanimidade ou não? Temos unanimidade? É o seguinte, eu quero saber o que vocês acharam do programa de hoje. Se vocês curtiram e vocês escolhessem 3 adjetivos aí para poder colocar. Pode votar na enquete. É só... A pergunta já trocou. Basta olhar no celular, no mesmo site, já vai automaticamente para a pergunta. O que vocês acharam do programa de hoje? Tá? Olha aí, já tá pintando. Pô, informativo, interessante, indescritível, maravilhoso, sensacional, bom. Pô, show de bola, galera. Vota aí. A Patrícia Maigre colocou aí. Pati, legal, olha. Essa curva é muito interessante. A curva logística. Cada item da prova do Enem tem um gráfico daquele. Sabiam? Cada questão da prova do Enem tem um gráfico daquele. E aí, se são 45 questões de matemática, são 45 gráficos daquele. E cada questão dá uma informação diferente. É muito interessante. Eu posso falar sobre isso na série da matemática humanista. Então, galera que tiver de cursinho... Ali, Bruno é muito feio. Ô, Bruno!
Rapaz, faz alguma coisa aí, rapaz. Ó, o pessoal tá pegando no teu pé aí, ó. Ô, Bruno, você vai ouvir o Bruno até o fim do ano, Bruno. Ah, rapaz, mas o Bruno foi meu aluno na Rural, Bruno Barros, rapaz. Cara, um sujeito maravilhoso. Vocês têm um professor maravilhoso aí com vocês. Altíssimo astral, gente finíssima. Estão em ótimas mãos, tá? Então, manda um beijo, uma salva de palmas pro Bruno aí, porque ele merece. Dá uma salva de palmas pra ele aí, ó. Né? Muito legal. O Orlando tá perguntando aqui uma pergunta. Com as respostas e o gabarito na mão, o candidato conseguiria calcular a nota final? Rapaz, Orlando, pergunta nota 10. A resposta é não. É impossível. Porque o cálculo da nota você só consegue fazer tendo acesso aos dados da TRI, aqueles 3 numerozinhos, de cada item da prova. Só quem tem acesso a isso é o INEP. Então, quando a prova ela é aplicada, esses números, todas essas informações dos estudantes são lidas, e aí essas notas elas são calculadas por várias pessoas diferentes, espalhadas, pessoas diferentes em diferentes lugares, e elas são conferidas no INEP, e elas são validadas e são divulgadas. É como funciona isso. Mas para o estudante, para o pai, para o senso comum, é impossível, né? O que o INEP fornece é uma base de microdados para edições anteriores. E aí você teria que ter o acesso aos microdados para calibrar os itens. Os parâmetros dos itens eles não são informações abertas, esses 3 numerozinhos. Então não há como fazer isso. Não há como fazer isso. Infelizmente. Beleza? A Gleice de Mello tá falando que ele tá emocionado aqui. E eu falo com muito carinho do Bruno. Na verdade, não só o Bruno, mas a Daniele Bruno, né, que tá aqui também foi minha aluna na Rural, né? A Débora, que tá aqui assistindo, também foi minha aluna na Rural. Vários amigos que eu trago até hoje, né? Foram meus estudantes, hoje são colegas de profissão, professores amigos meus. A Bia, que me assiste aqui, é minha colega, né, na UF. Então, é isso. A Bia está perguntando uma coisa aqui que é a seguinte, ó, interessante a pergunta dela. Como tirar mais de 1000? Por exemplo, às vezes, há edições do Enem em que se você acertar tudo, você pode tirar mais de 1000, depende muito dos itens, dos parâmetros dos itens. Às vezes, quando você tem um item com parâmetro o B, que é o nível de dificuldade muito alto, a nota atribuída ao padrão de resposta como um todo, quando você gabarita, acaba passando de 1000 em algumas edições, né? Agora, a situação em que, por exemplo, 2 estudantes gabaritam é uma situação complexa, porque os 2 vão ter a mesma nota e a informação dada é a mesma. E na verdade não há como. É um limite do próprio instrumento. Alguém que gabarita uma prova pode saber mais do que outra pessoa que também gabaritou, mas a prova foi incapaz de discriminar uma da outra. Isso é uma coisa interessante. Beleza? É isso. Eu queria saber uma coisa. O João está perguntando aqui uma coisa importante. Eu queria saber uma coisa. Com a mudança do ensino médio devido à BNCC, o Enem mudará a avaliação? Eu diria certamente sim. Isso é uma certeza. Que vai mudar a matriz, isso é um fato. Isso é um fato. A matriz atual do Enem, ela veio do Enseja. Não é a mesma matriz do Enseja, mas ela veio do Enseja. Os professores que estiverem me assistindo e que tiverem interesse, que trabalhem também com EJA e tudo mais, se vocês olharem no INEP as matrizes do Enseja de matemática, do ensino médio,
né, a matriz Enseja Ensino Médio Matemática e a matriz do Enem, você vai notar que há alguma similaridade, sabe? Então isso é uma coisa interessante. Eu acho que por causa da mudança da BNCC, certamente a matriz é a primeira coisa que vai mudar. E eu acho que talvez a forma de avaliação, quem faz prova de quê, se vai ser a mesma prova para todo mundo, porque tecnicamente falando, uma coisa que as pessoas não sabem, e eu vou até falar que é um pouco surpreendente, é o seguinte: a prova do Enem, ela poderia ser diferente para cada um de vocês. E a nota obtida seria essencialmente a mesma. Isso é uma coisa que as pessoas ficam em choque, né? A nota obtida do Enem, tá? Ela, por vezes, ela não depende, grosso modo, da prova. Claro, no caso que a pessoa gabarita, ou no caso que nos casos extremos, mas nos casos em que é feita uma medida, essa medida ela não muda muito conforme seja a prova. Isso é uma coisa interessante, tá certo? Então, tecnicamente falando, cada estudante poderia fazer um Enem diferente. Então eu vejo um futuro, João, que seria o seguinte: um futuro em que o Enem vai ser eletrônico. Eu diria que talvez daqui a uns 10 ou 15 anos a gente possa estar perto disso. Que você marca um Enem, você vai fazer a prova no computador, você marca um dia, a hora, você pode fazer o Enem em vários momentos no ano, por exemplo. Isso é uma coisa viável. É o que nós chamamos de testes computacionais adaptativos. Pode acontecer do Enem, no futuro, ser uma prova computacional, uma prova no computador, e aí não tem que ser mais impressa. E aí não tem que ter essa coisa do dia fixo. Você pode marcar, agendar, você vai lá, faz a sua prova do Enem e vai embora. E você vai ter a sua proficiência medida. A proficiência está no estudante, não está na prova. Não é a nota naquela prova, é a sua proficiência medida pela prova. Então, se você faz uma prova ou outra prova, a proficiência está em você. Entendem? Então, a TRI, ela é interessante nesse sentido, de que ela permite a medição da proficiência do estudante por instrumentos diferentes. Não sei se deu para entender. Tá certo? Mas, enfim, a galera curtindo eu vou então fechar por aqui. Curtindo a ideia, eu vou dar uma olhadinha depois na enquete. Queridos, o programa foi uma delícia, já quase 2 horas de programa, sucesso absoluto. Eu espero que vocês tenham curtido o programa, que tenha sido útil para vocês. Desejo a todos sucesso, conheçam a Matemática Humanista, se inscrevam no canal para dar uma força, curte a página no Facebook, sai compartilhando, tá? Daqui a pouquinho, toda a fala de hoje vai estar no canal do YouTube, então fiquem ligados amanhã, com certeza, já de manhã, hoje até meia-noite já vai estar online. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo para vocês, tá? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, então, pessoal. Fiquem bem. Tchau.